Muito bom. Daniel. Estamos nós aqui para mais uma Saudade, né? live. Ai, que delícia essa música, gente, muito bom. Depois dessa pandemia, só tá se vendo pelo celular, né? Gente, então, boa noite para as pessoas que já estão entrando. Estamos aqui no Locus Educação para mais uma conversa. É a terceira com o Daniel. Daniel é o querido de todo mundo. A minha madrasta outro dia falou: não vai mais falar com aquele rapaz? Eu falei: vou, semana que vem. Aquele rapaz está entrando de novo na telinha, lá de Jequitinhonha, no Vale de Jequitinhonha, para poder compartilhar com a gente agora o resultado final da sua pesquisa de doutorado. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, uma das idealizadoras desse espaço Locus Educação, que trabalha com formação de professores, propondo diálogos entre educadores e professores de todo o Brasil e, em breve, América Latina. E eu estou aqui com um cientista ambiental e doutor em psicossociologia de comunidades e ecologia social, o Daniel Renault, não sei como fala o seu sobrenome, depois você fala direito. E aí a gente está trazendo aqui chuva e sol, poeira e carvão, memórias, educação e psicossociologia ambiental comunitária no Vale do Jequitinhonha, que é o tema da sua tese, né, da sua pesquisa nesse pedaço de chão tão especial e tão encantador do nosso Brasil. Então, Daniel, queria que você falasse aí de onde você pisa, né? De onde você fala, de onde você nos inspira, que você compartilhe um pouquinho com a gente toda essa vivência, essa experiência. Quem quiser saber mais das outras conversas com o Daniel, os vídeos estão aqui disponíveis no Instagram e também no canal do Locus Educação. Então vamos lá, meu amigo. Agora é com você. Então agora eu tô pisando aqui no meu quarto, na casa de Dona Nida, Cachoeira do Norte, Chapada do Norte, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Com relação à minha pesquisa, né, que já começou a falar, é uma questão, né, sou cientista ambiental de formação originalmente, e isso é inclusive uma questão que até o próprio título da live eu acho que é uma provocação para mim, né, porque a live fala de onde que a gente está falando a partir de educação. E eu, propositalmente, quando fui escolher minha graduação, eu fugia de educação. Eu achava que eu não tinha vocação para isso, tanto que fiz bacharelado. Fui da primeira turma de ciências ambientais da Unirio, mas eu hoje me vejo como um arrependido de não ter ido para a licenciatura logo de cara. Né? Eu fiz todo esse processo, terminei minha graduação, mestrado, doutorado, e agora estou terminando também uma segunda graduação em licenciatura em ciências biológicas, e hoje, inclusive, fui contratado para trabalhar na escola estadual aqui de Santa Rita, que é a comunidade vizinha. Então, assim, eu me vejo como alguém que chegou depois, um pouco atrasado na educação, mas que tentou correr bastante atrás desse prejuízo. Apesar de ter feito ciências ambientais, a minha pesquisa na própria graduação, igual você já falou, vim parar no Vale do Jequitinhonha, foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, né? Eu vim parar aqui através de um projeto social. Em 2012, eu cheguei aqui a primeira vez, então já são 10 anos de Vale do Jequitinhonha, e chegando aqui, eu me impressionei muito com a cultura local, com os saberes daqui das comunidades, vendo toda essa riqueza de benzedeiras, paiseiros, lendas. E meu tom tá abafado? Deixa eu tentar mudar então para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Deixa eu tentar esse outro aqui, pera. Pior que agora eu fiz uma besteira aqui, gente. De tentar melhorar e piorei a situação. Pera aí. Botar o poderoso. Ah, ficou melhor. Melhorou? Melhorou. Então Ah, agora vamos nesse daqui. poderoso, né, meu filho? É, Poder. então, como eu estava dizendo, né, eu Nossa, vim parar melhorou aqui muito. através de um... Minha imagem aqui está muito torta, né? Deixa eu ver se eu posso.
Pronto, melhorou um pouquinho. Então, eu vim parar aqui em 2012 através de um projeto social. Meus pais já faziam parte desse projeto. Minha mãe é professora, por isso, inclusive, que eu tentei fugir da educação, né, de ver toda essa dificuldade, ainda mais que ela é da pedagogia. Filho de professor Né? traumatizado, ô meu pai. Pois é. Aí eu tentei fugir, mas na própria graduação, vendo toda essa cultura, todas essas questões, eu basicamente entendi que existia uma demanda muito grande por parte das comunidades de ver os saberes poderem sendo preservados, né? De estar enxergando a mudança do mundo muito acelerada e com essa mudança toda essa sabedoria popular está em risco de extinção. Então existia essa demanda muito grande e logo me toquei muito diante disso, de querer fazer alguma coisa para ajudar. Então minha graduação foi justamente pensando como a educação, principalmente a educação ambiental, pode ajudar a preservar saberes locais. Aí eu terminei essa graduação. Na época, eu já era estagiário do GEASUR, que é o grupo que me uniu a Gleice também. Nós fomos orientantes do um doido, que é o Celso Santos, e foi ele também que nos orientou no mestrado. E no mestrado eu justamente aprofundei bastante dessa discussão do que seria uma educação ambiental de base comunitária, pensada a partir dos saberes locais, dos temas que emergem das comunidades, das problemáticas que surgem das comunidades. Então foi basicamente por aí, né? Muito a partir de Paulo Freire, Paulo Borda, tentando identificar temas geradores que faziam parte daquele cotidiano. E no final da minha graduação, do meu mestrado, uma das grandes conclusões é que desses temas geradores que foram surgindo, o mais dramático, que mais mexia com a vida das pessoas era o tema do clima e da água, né? Como que as mudanças climáticas, a questão do agravamento da crise hídrica e as próprias transformações do clima local geravam um impacto muito grande sobre a cultura local e sobre as comunidades. Então foi a partir daí que eu criei meu projeto de doutorado, que era para pensar principalmente esses eventos climáticos extremos, porque é outra questão assim de grande importância aqui, que o clima é um clima de extremos. Então por isso que é entre a chuva e o sol. Quando está na chuva, é muita chuva, geralmente, essas chuvas causam sérios danos às comunidades. Né? Inclusive, tem alguns casos emblemáticos que, inclusive, a mídia retratou, como foi o caso do dilúvio de 79, que marca não só a memória de Chapada, mas a memória coletiva do Vale do Jequitinhonha. E também as secas, né? Você vê como que a seca é um problema muito grave, que interfere diretamente na produção de alimentos, afeta a agricultura e como que as pessoas acabam lidando com isso no dia a dia. Então, esse foi basicamente o meu início do projeto de doutorado. Eu via que, como era um projeto que falava muito sobre questões psicológicas, sociais e ambientais, fazia todo sentido para mim entrar para um programa de psicossociologia de comunidades e ecologia social. Só que foi aí que começaram alguns desafios também, porque quando você fala esse nome, ninguém entende o que é. Eu já tive esse erro antes, né, de fazer ciências ambientais, fui da primeira turma. Ninguém sabia o que era cientista ambiental na época. Depois eu ainda fui inventar de agravar a minha situação, indo para psicossociologia de Você é comunidades e muito ecologia chique, Daniel, social. você é muito chique, assim. Imagina, olha, tem um amigo que Chique, é um né? amigo cientista Até o social que faz nome, psicossocial. É muito chique, cara. até meu nome é difícil de falar, então era bom eu fazer uma graduação, um doutorado que fosse difícil de falar também. Não, você é muito chique. A Então gente foi acha que basicamente você veio lá da França, assim, né? Tá na chiqueza. mas o pior é que meu Renault vem da Amazônia, Sério? é Que de coisa. Manaus. É, e quando a gente esteve em Belém, a gente também descobriu muito disso, né? De como teve toda uma história de ocupação francesa na Amazônia, e talvez o meu sobrenome tenha vindo de algum desses momentos que os franceses chegaram a ocupar aquela região. A gente não sabe muito bem essa origem. Mas voltando para a psicossociologia, eu tive muita dificuldade de me enxergar na psicossociologia. Foi uma crise para mim, porque a psicossociologia, na verdade, ela é considerada um ramo da psicologia. Ela é como se fosse uma derivação da psicologia social, né? Uma união entre a psicologia e a sociologia,
mas que, para mim, até então, eu não era um psicólogo, eu não era um sociólogo, eu era um cientista ambiental com mestrado em educação. Então, aí foi justamente a mudança que eu consegui produzir, que foi a proposta da minha tese, foi justamente deslocar a psicossociologia de comunidade e ecologia social. Então, se você reparar nesse próprio título, parece que a parte da ecologia está como um acessório, né? Como um brinde. Tem uma ecologia social ali também. E eu tentei deslocar isso para pensar psicossociologia ambiental no meio da história tal ambiental comunitária, porque para pensar a comunidade com a comunidade. Então, era essa a ideia original, que era, na verdade, uma estratégia que eu desenvolvi para conseguir me enxergar dentro do programa e também uma forma de abrir caminho, porque eu vi que quando eu entrei para a psicossociologia, logo em seguida, muitas pessoas que vieram da área ambiental começaram a também migrar, não só da área ambiental, porque isso é uma coisa que já existia no programa. É um programa que por muito tempo teve Fred Loureiro, teve Laira Artes, teve vários expoentes, o próprio Celso foi do EICOS, mas era um programa que não tinha tanto, né? A parte ambiental aparecia como um acessório, como um brinde, como um extra. Quem te E aquilo, de orientou? certa Quem foi forma, seu orientador? Quem é seu orientador? então, foi a Samira Lima da Costa, que é ótima. Ela trabalha muito com populações tradicionais e com memória, principalmente, com pesquisa participante, memória e populações tradicionais. Então foi assim, foi um casamento muito bom, mas ainda assim eu não consegui abrir mão do casamento antigo e o Celso continuou me orientando. Então ainda não consegui abrir mão dessa. Você não bate muito bem, tudo bem. Por isso Ninguém é por perfeito, isso todo que mundo meio ainda, maluco. Tudo bom. mas por isso Brincadeira, que Celso, além de, brincadeira. Assistir isso mas depois. além de ter um pé aqui no Jequitinhonha, eu também estou com um pé em cada grupo de estudos, né? Agora eu sou membro do GEASUR ainda e também membro do LabMentes, que é o Laboratório de Memórias, Territórios e Ocupações da UFRJ, vinculado ao EICOS, que é o Programa de Psicossociologia. Isso Inclusive, porque é você está interessantíssimo. aí no Vale Jequitinhonha, 300 mil quilômetros do Rio de Janeiro, e os dois grupos estão É, daqui, né? Ainda bem que tem mas internet, né? não tem faz sentido, não tem faz É. sentido. Assim, por exemplo, como que também fez muito sentido para mim a Samira ter me orientado. Um exemplo disso é que a Samira ela é ligada ao projeto Encontro de Saberes, que é um projeto que surgiu no UNB, criado pelo professor José Jorge, e é um projeto que basicamente traz mestres de saberes populares, saberes tradicionais, para dar aula mesmo nas universidades, para graduação e pós-graduação. Então traz mestres indígenas, mestres quilombolas, Nossa. mestres da capoeira, diferentes culturas, diferentes perspectivas para dar aula mesmo. Tem todo um processo burocrático que a gente corre atrás para pagar esses mestres como Nossa, que professores, legal para isso, hein, reconhecer Dani? esse trabalho. Sim, é um Muito trabalho incrível. legal. E aí, com a Samira, eu tive a oportunidade de ser o primeiro estagiário docente do Encontro de Saberes da UFRJ, que foi inclusive com os Guarani. A Sandra foi uma das professoras, Sandra Benite, mas também os chefes lá da aldeia de Maricá. Então, assim, foi outra experiência muito incrível, mas eu já tenho alguma ligação com populações tradicionais, não é de hoje, né? Na época do mestrado, eu tive uma experiência lá no Tocantins, morando um tempo com os Craô, eu tive uma experiência trabalhando com Sem Terra, lá no trabalho que a gente fez de cinema ambiental no Cuca, Eu sei tive que é trabalhos difícil. com quilombolas. Então, assim, foram vários projetos que eu já venho desenvolvendo há muitos anos, voltados para essa área do encontro de saberes, sem saber que existia o encontro de saberes. Era uma reivindicação antiga que a gente tinha e que acabou que deu certo esse casamento com a Samira também. É um co-casamento, digamos assim, porque tem essa partilha, é um trisal. Mas foi muito bom. Então, acho que acabou que no fim das contas eu consegui me encontrar na psicossociologia, apesar de inicialmente ter tido uma dificuldade. E acho que a minha pesquisa fez uma evolução muito boa, assim, de conseguir reconhecer esses saberes, de conseguir ouvir o que as pessoas tinham a dizer,
e principalmente algumas questões um pouco delicadas, né, que as pessoas guardavam na memória com certa dor, com uma certa dificuldade de trazer à tona, porque justamente lidavam com casos de dificuldade, casos de tragédias, casos de desastres. Então, foi muito interessante para mim também poder ter um pouco dessa entrada na psicologia, para poder até entender algumas questões, ter uma sensibilidade que eu talvez não tivesse nessa profundidade que hoje eu consigo ter. Eu acho que esse foi um caminho assim, até hoje faz sentido, mas é claro que durante o processo a gente tem vários momentos de crise, né? E eu vejo também, assim, olhando para a trilogia do que é nessa minha dissertação, meu TCC, minha tese, eu vejo que tem uma boa linha de continuidade, uma evolução ali dentro. Né? Claro. Eu já pensava a proteção dos saberes no início e no doutorado, basicamente, o que eu vi é que existe uma ciência popular, existe um saber, que é um saber de uma sabedoria ancestral dessas comunidades, que está diretamente ameaçada pela modernidade e principalmente pelas mudanças, né, não só tecnológicas, mas principalmente climáticas e ambientais, e que muitos desses saberes estão sendo desvalorizados e ou se adaptando a novas possibilidades. E essa foi uma das descobertas que a gente tem também. E é claro que alguns saberes vão perder o sentido, uma vez que, por exemplo, você tinha o que a gente está chamando hoje de indicadores climáticos, bioindicadores, né? Na verdade, bioindicadores não é bem o termo, porque isso na biologia tem um outro sentido. Mas são basicamente indicadores bioculturais do clima e do tempo. Então, essas comunidades tinham, por exemplo, o conhecimento que se os sapos começassem a subir, vários sapos subindo ladeira, isso é sinal de enchente. Se você vê a formiga e cupim levando os ovinhos e as rainhas para o alto do morro, também é um sinal de enchente. Se determinado pássaro faz o ninho para baixo do morro, é sinal de que não vai ter chuva naquele ano. Já se ele faz no alto do morro, é sinal de que vai ter muita chuva naquele ano. Então, são sinais muito específicos que só uma convivência muito intensa com a natureza conseguia permitir que eles percebessem aquilo. E essas percepções hoje nem sempre estão sendo tão exatas como elas eram antes. E existe essa dimensão que a própria natureza, né, principalmente a biodiversidade, vai demonstrar, mas também existem outros elementos que também faziam parte da realidade local, como, por exemplo, alguns ditados populares. Né? Existe dias certos para chover. Todo dia de finados é dia de chuva. Tem de garoto, São João. Isso tem ali em Paraíba São também Pedro. as pessoas falavam, finado sempre chove. Sim, são A coisas que a minha madrasta entrou, tá aí, a Melinha tá aí. A Melinha é sua fã. Tá Mas cheio de aluno meu aqui saberes. também, viu? Os meus alunos estão invadindo. Depois, Cheio de criança aqui na depois live. pede para eles dizerem que gostaram da live. Tudo Mas esses pequeno. saberes, eles são assim, muito específicos, né? E comunidades do interior têm isso muito viva, mas, novamente, pensando no meu lugar, nesse caminho, é um lugar de um estranho, porque eu vim do Rio de Janeiro, eu não tinha contato com nada disso. Eu não sabia que Crianças existia nem veem sapo. cultura. Não tem. Nem Não tinha sapo. Eu sapo, acho, eu acho não tinha nada disso. que essas crianças que estão aí nem conhecem, nunca viram um sapo. Eu acho que a gente não vê sapo Sim. no Rio, né? Eu nunca vi no Rio de Janeiro Muito sapo. difícil. Vejo rato. Sapo Cobra, não. sapo, rato, pombo, é o que a gente tem no Rio, é esses dois, basicamente. Ou se a gente vai no zoológico. Agora, você vê como que as pessoas no campo, não só no campo, né, na floresta, nos rios, na beira das praias, todos esses saberes de populações que hoje em dia são vistos como povos tradicionais ou populações locais, são saberes que para mim eram totalmente estranhos. Então, hoje eu vejo que foi até uma vantagem para mim ser um outsider, né? Ser um estrangeiro nesse mundo. Porque tudo era tão incrível para mim, tudo era tão impressionante, tão mágico, que eu acabava achando uma exigência, uma obrigação minha ajudar aquilo a ser preservado. E foi justamente aí, né? Eu por ser uma pessoa de fora,
eu conseguia justamente identificar. Isso é uma coisa típica dessa cultura, que eu nunca vi. Isso é uma coisa característica desse local, porque nunca chegou em mim que isso existia. Então é uma coisa extraordinária. E inicialmente eu comecei essa pesquisa tem muito nesse processo de deslumbramento, de ver como que existiam coisas incríveis que estavam se perdendo. Aí isso acaba remetendo muito àquela imagem do passado meio utópico, né, de uma visão do passado que ele é sempre melhor do que é atualmente. Mas aí a gente vai vendo que nas narrativas, porque eu trabalhei com narrativas de memórias, nem sempre é assim. As narrativas mostram que a situação é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, se por um lado, antigamente existiam todos esses saberes ajudavam a manter a agricultura, porque a partir desse conhecimento de que vai chover nesse dia, você consegue programar a agricultura, consegue programar as festas, consegue programar os eventos sociais, tudo em função do clima. Né? Toda a organização não só do clima, da natureza e do clima. Porque quando você vai olhar para as comunidades aqui, e não só aqui, né? Isso é uma questão histórica, né? Basicamente, a gente olha, Egito começou no Rio Nilo, Mesopotâmia no Rio Eufrates. Então, todas as civilizações e sociedades elas têm que se desenvolver perto de alguma fonte d'água. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui você vai ver que as comunidades elas se estruturam ou na beira de um rio, ou na beira de um córrego, ou onde tem algum ribeirão, algum poço, alguma grota, alguma fonte de água precisa ter para sustentar aquela população. E aí, por exemplo, hoje eu estou numa comunidade que se chama Cachoeira do Norte. Então, a primeira coisa que você vai imaginar quando você fala esse nome é que tem uma cachoeira aí. E não Mas tem. não tem, porque a cachoeira morreu. A cachoeira deixou de existir porque as transformações ambientais acabaram com a Cachoeira do Norte. Hoje existem represas que não deixam o córrego da cachoeira seguir o caminho natural, formar a cachoeira que antes existia quase o ano inteiro, mas também existem ruas passando por cima do córrego, existem várias questões que, basicamente, hoje você só vê a cachoeira quando chove muito mesmo, em questão de minutos ela já vai se esvaindo. Então, são questões que a gente vê que mexem até com a identidade das comunidades. E isso foi também uma coisa que eu comecei a pesquisar aqui. Né? Por que o nome da comunidade é esse? Né? Por exemplo, Cachoeira tem, dentro do distrito de Cachoeira, tem várias comunidades. Tem a comunidade de Tabatinga, por exemplo. Tabatinga, o que é Tabatinga? É um barro branco que as pessoas antigamente usavam para pintar casa, para pintar fogão a lenha. Era muito usado. Tem um lugar que chamava Vargem do Barro, que era onde ficava o melhor barro da região. E aí hoje a gente vai ver, existem artistas locais que trabalham com barro, que estão resgatando essa arte do barro, e eles descobriram que basicamente na Vargem do Barro tem realmente o melhor barro de todos. Que é um barro perfeito para escultura, para moldar, assim, é uma diferença absurda. Né? Inclusive eu testei para ver lá, fiz escultura também, e você sente muito claramente a diferença de um barro de um lugar para o outro. Aqui hoje, por falar nisso, desse movimento dos artistas locais, tem dois artistas que para mim assim, são incríveis. Né? Um deles já é muito reconhecido internacionalmente, que é o Leandro, que faz muitas obras com barro, né? Tanto escultura como de pintura, só usa barro, né? Tinta todas a base de barro, misturas de materiais naturais. E hoje tem um que eu considero um artista revelação, que é o Lu, que também é muito, nossa, incrível o trabalho dele. Ele desenvolveu muito rapidamente, ele praticamente começou durante a pandemia e evoluiu assim de uma maneira incrível. Tanto que eu aqui, quando fui fazer alguns testes, né, de tentar ver se eu tinha algum jeito para mexer com barro, foi com ele como meu professor. E você tem jeito para mexer com barro, Daniel? Você também consegue fazer isso? Tenho. Além de toda a pesquisa, vou mandar depois. Além de desenhar, que eu não falei, mas que você desenha maravilhosamente bem, você agora também está trabalhando com escultura. Menino, você é um prodígio, pelo amor de Deus. Eu vou mandar depois a foto do que eu fiz com minha primeira peça de... Ô, Daniel, você estava falando da questão da memória.
Como é que é a relação com os jovens? A região é uma região que os jovens ficam ou é uma região que os jovens estão indo? Porque a gente tem as pessoas de mais idade, né, seguindo o fluxo natural da vida, e aí os jovens ficam para fazer a manutenção de todo esse saber, né, que ainda está preservado na memória das pessoas, ou não tem serviço e a questão social mesmo faz com que os jovens saiam para uma cidade grande para procurar trabalho e aí vai se esvaziando tudo isso e vai seguindo o fluxo da cachoeira ou não, assim, os jovens estão ficando e está se reconstruindo esse território. Como é que é isso que você percebeu isso, né, nessa sua estadia por aí? Então, acho que antes de falar dos jovens, já tem que destacar a característica do Vale do Jequitinhonha, que é considerado uma região de migração, né? Um polo de migração já não é de hoje. Tem vários trabalhos sobre isso, né? Principalmente para o corte de cana por muito tempo. Hoje em dia o corte de cana já praticamente acabou, então muitos estão indo para a colheita de café, para a colheita de laranja, para bateção de pasto, construção civil, mas é uma tendência assim, muito grande essa migração sazonal e também definitiva para outras regiões, principalmente os jovens, né, falando nesse sentido, eles vão muito para estudar. Então você vê que tem uma migração muito forte de jovens, principalmente para São Paulo, interior de São Paulo, ali Ribeirão, Araraquara, Maritinga. Aquela região tem muitos jovens que acabam migrando para lá. Alguns vão e acabam retornando, outros não retornam. Pensando em termos assim, de IBGE, existem previsões de que essa região está com um decrescimento populacional. Então, a expectativa é que, se não for feito alguma coisa em breve para reverter essa situação de desemprego, de desalento, né, dos jovens principalmente, as perspectivas não são das melhores. Qual é a Porém, eu vejo que população? Qual é a população aí do Vale do Jequitinhonha? a população de Chapada, o Jequitinhonha chega a 1 milhão de habitantes, se não me engano. Mas o Chapada do Norte, que é o município onde eu estou, tem, se eu não me engano, são 15 mil habitantes por aí. E a comunidade onde eu estou hoje, o distrito de Cachoeira, são mais ou menos 1.000 habitantes. Então, assim, para mim já é muito pequenininho. Se pensar que, por exemplo, eu fui aluno do Pedro II. O Pedro II tem mais de 5 mil alunos. Então, Muito bom. é uma realidade totalmente diferente. Aqui você anda, todo mundo te cumprimenta na rua, todo mundo sabe seu nome. E eu ainda tenho um defeito que eu já não sou tão bom para gravar nome de pessoa. E depois que eu fiquei míope, então, eu saio sem óculos na rua, as pessoas falam, oi, Daniel. Eu fico morrendo de vergonha, que eu não sei nem com quem é que está falando comigo. Mas terminando nessa questão da migração, hoje eu vejo que existe um esforço muito grande de tentar reaver isso. A nova gestão da prefeitura, eu vejo que ela tem feito alguns esforços para tentar correr atrás de um prejuízo, mas não só a prefeitura. Eu vejo que principalmente algumas iniciativas particulares têm feito um impacto muito grande. Igual, por exemplo, hoje eu estou como um parceiro do Fundo Social do Vale do Jequitinhonha, que, na verdade, isso é muito fruto de um morador, um jovem, que foi para os Estados Unidos, Canadá, trabalhou com várias empresas de tecnologia, robótica, e hoje voltou para investir na região, um investir pesado mesmo. Então, está desenvolvendo atividades com educação, principalmente voltado para tecnologia da informação, robótica, aulas de inglês. Então, assim, você vê que existe, sim, uma intenção de dar um retorno para as próprias comunidades. Não só desse exemplo, mas vários jovens. Por exemplo, outro caso é que a comunidade em que eu estou hoje, ela recentemente formou 2 médicos em universidades públicas, né? Um foi o Messias, que inclusive eu cheguei a encontrar aí no Rio de Janeiro, que fez medicina na UFRJ, e o outro é o Alisson, que fez na UFMG. E ambos voltaram para a região para trabalhar na região. Então você vê que, apesar de algumas profissões ainda não terem tantas oportunidades aqui, outras já têm, e outros que já conseguiram ascender, né, socialmente de outra forma, têm essa intenção muito forte de investir.
aqui de ajudar os jovens e as comunidades a se manterem na região. E nesse sentido, eu acho que é especialmente interessante essa perspectiva das ciências da informação, né, da tecnologia, porque muitas vezes ciência de dados é uma área que te permite estar aqui. Apesar de não ter indústria na região, você trabalhando de home office, você consegue se manter muito bem aqui, trabalhando para empresas até fora do Brasil, ter um retorno muito bom. Mas realmente, assim, é uma região que não tem muitas oportunidades de emprego. Geralmente, boa parte dos serviços são ou vinculados à prefeitura ou ligados à educação e saúde. Tirando isso, tem comércio, mas é muito fraco, não são muitas oportunidades, não tem tanta circulação assim interna. Você vê que é basicamente. E é claro, né, a gente também precisa reconhecer que a economia local ela foi muito fortemente impactada, né, positivamente por programas como o próprio Bolsa Família, programas de distribuição de renda e as aposentadorias, né? Inclusive, assim, essa questão das aposentadorias é uma coisa que aparece muito forte na minha tese, porque um dos personagens, porque a minha tese ela realmente são personagens, são protagonistas, tem praticamente um capítulo só para explicar quem é cada um desses participantes e como que eles contribuem para a pesquisa. Um desses participantes, na verdade, a filha de um desses participantes, ela traz a história de um grande desastre que foi um acidente que teve com uma caminhonete que morreram 8 pessoas, mas era uma caminhonete que era existia esse transporte antes, né, feito por canoa. Aí se construiu uma primeira ponte que ela era muito baixinha e num dia que o rio não estava nem tão cheio, mas já estava cheio o suficiente para causar um acidente, acabou que a caminhonete virou e faleceram 8 pessoas. E entre essas 8 pessoas estava o Nelito, que era uma liderança comunitária, que era conhecido na região como advogado dos pobres, porque ele justamente ajudava muita gente a se aposentar, a conseguir reaver alguns direitos, né? Então, ele fazia esse serviço social para os mais pobres, para os que precisavam mais, e com isso ele acabou se tornando uma liderança comunitária, se tornou é, secretário de Agricultura, então ele tinha uma importância muito grande, não só para Cachoeira, Santa Rita e Boa Vista, como para o município como um todo. Então a morte dele e de todas as outras 7 pessoas foi um baque muito grande, e a partir desse evento, as filhas dele se mobilizaram politicamente, né, conseguiram muitas assinaturas para um abaixo-assinado, fizeram todo um movimento de divulgação do que tinha acontecido, de sensibilização do poder público, foram até Brasília e conseguiram recurso para a construção de uma nova ponte. Então, e para mim é muito emblemático esse momento, porque é o momento que elas conseguem o recurso chega, e a partir do recurso na região, o engenheiro que vem de fora, que não tinha experiência com a região, que nunca tinha estado aqui, simplesmente olha para o rio Araçuaí e fala, no rio estava seco na época, né? E ele fala assim, eu sou um engenheiro que aprendi a fazer cálculo para fazer ponte em rio de verdade, não é esse córregozinho que vocês têm aí, não. E aí a população, principalmente de Santa Rita, que é uma comunidade que vive na beira do rio Araçuaí, falou, olha, a matemática sua pode até dizer isso, mas a gente mora aqui e a gente sabe que não é assim, não. Esse rio sobe muito e quando sobe ele causa muito impacto, a gente fica ilhado e coisa e tal. Então, a partir dessa fala, ele criou a ponte do jeito da matemática que estava dizendo para ele criar, e logo em seguida veio uma inundação que já afetou a ponte, eles já aumentaram um pouco mais a altura da ponte, e ainda assim, em 2013, a gente teve um dilúvio que afetou a ponte, chegou a destruir o vão central, deixando a comunidade isolada por um tempo, sem ter como passar carro. Então, você vê que ouvir as comunidades, ouvir a população local, às vezes, inclusive, é uma forma de economizar recurso público. Com Esse plano certeza. da comunidade, o projeto da comunidade de Santa Rita era que a ponte não fosse onde ela é. Eles queriam que ela fosse num lugar um pouco mais para frente, porque isso facilitaria, né, tanto a construção como seria num lugar um pouco mais alto, e isso impediria, né, esse tipo de acidente, esse risco da ponte ser destruída. Então, são vários casos que a gente vai
percebendo de como a vivência pessoal de quem está ali na lida cotidiana com o território, ela é muito importante, principalmente para quem é cientista, que vem de fora fazer projeto com uma comunidade. Então, eu acho que assim, uma das grandes lições que eu tento trazer com a minha tese na verdade, uma das lições que eu aprendi que eu tento repassar com a minha tese seria essa, de que se a gente chega numa comunidade para pensar a realidade da comunidade, faz todo sentido. Na verdade, é uma obrigação nossa ouvir a comunidade. É a comunidade que sabe da realidade dela, não é a gente que está vindo de fora para fazer um projeto, jogar ali e depois nunca mais voltar. E isso é uma crítica que assim, a gente vê não só aqui. Eu acho que teve até uma colega minha que chegou a fazer um projeto sobre isso, acho que no mestrado, que é sobre o que as comunidades pensam, comunidades tradicionais pensam, de pesquisadores que vão fazer pesquisa sobre elas. Então, ela basicamente concluiu isso, né? Que muitas vezes as comunidades se veem órfãs, porque o pesquisador vai lá, faz o trabalho, publica, ganha o título dele, mas nunca mais volta para a Não tem comunidade, nenhum deixa a retorno. comunidade lá, Como é não que tem nenhum foi? retorno. Você ficou aí, você está, né, aí 10 anos. Então, você chegou aí há 10 anos atrás, né? Você ainda é um menino, então você chegou mais menino ainda. Chegou uma criança, né? E foi se construindo enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto acadêmico, né? Traçando, você fez toda uma trajetória acadêmica nesse território, né? Então você foi trazendo elementos, a sua última live, você encantou, as pessoas ficaram mandando mensagem depois, porque você trouxe muito das lendas, né? E das garrafadas que você tinha aí. E lenda encanta, né? E a gente nem tinha uma plateia de crianças, como a gente tem hoje aí, vários oitia, a gente tem uma plateia de adultos que ficaram encantados com as lendas. Na sua tese, você está trazendo as lendas, você traz isso, né? Você traz as memórias através das lendas, das garrafadas. Como a gente fez o mestrado juntos, eu vivenciei muitas dessas histórias que eram realmente surpreendentes. Eu vi alguns vídeos, você tem um canal que você disponibilizou, alguns vídeos que você fez das garrafadas como curar a dor de cabeça, né, da garrafa que ferve. Depois você pode até falar um pouquinho sobre isso, que eu vi esse vídeo, eu fiquei, todo mundo que assiste isso, acho que está no seu canal ainda, fica encantado de ver, né, essa força, enfim, eu não sei nem o que seria, o que é aquilo, mas é muito interessante de ver e te ouvir você narrando. Então, assim, como é que você foi construindo a sua tese, essas narrativas? Foram rodas de conversa, foram grupos focais, foram entrevistas, né? Como é que você foi trazendo tudo isso? Como é que isso se construiu enquanto sua tese, que você hoje agora finalizou? E como é que isso, olha, 3, né? E como é que isso se reflete em você, que de forasteiro acabou fazendo parte disso daí? Você começou a live falando, eu acabei de conseguir, eu vou dar aula numa escola daqui. E eu também já estou trabalhando. Enfim, você está trabalhando aí, você está fazendo parte da sua obra, né? Você está dentro da sua tese. Como é que é tudo isso para você, até emocionalmente falando, e a relação com o território, relação com o Rio de Janeiro? Como é que está isso aí na sua cabeça, seu coração? Então, você fez vários comentários, então deixa eu tentar lembrar e fazer O responder por primeiro partes. é como é que as Primeiro, lendas entram seria na a questão tese. das É lendas e tal. isso. As lendas, elas são especialmente mais fortes no meu mestrado, né? Quando eu segui para o doutorado, elas ainda aparecem muito levemente, mas não tão fortes quanto o mestrado, porque no mestrado eu usei especificamente a metodologia de temas geradores do Paulo Freire. Na verdade, as pessoas geralmente conhecem muito Paulo Freire pelo processo de alfabetização de jovens e adultos, mas essa metodologia de temas geradores, ela é uma derivação, vamos dizer assim, da ideia de palavras geradoras, né? O Paulo Freire, quando começou a pensar a alfabetização, ele pensava muito em trazer palavras do universo vocabular dos educandos. Então, ao invés de você falar com um agricultor sobre, sei lá,
engrenagem, que é uma coisa que não faz parte do universo dele, você falar sobre enxada, que é uma coisa que ele está naquela vivência cotidiana. Ou então se falar sobre terra, se falar sobre alguma planta que ele já conhece. Então trazer sempre para a realidade daquela pessoa. E aí, Freire já pensava muito isso, que era possível extrapolar essa metodologia, mas principalmente alguns discípulos de Freire deram mais forma para essa metodologia do que seria os temas geradores, principalmente o Demétrio Deleuze-Oikov, que traz isso para o ensino de ciências e meio que sistematiza, né, toda aquela metodologia do Paulo Freire, cria caminhos para se descobrir temas geradores. Então, você parte de uma observação da realidade local, identifica situações limites, a partir dessas situações limites você vai identificar possibilidades, né, como fala, tem um termo certo, inéditos viáveis. Então, existe toda uma trajetória de pesquisa, de produção de processos educativos contextualizados que já tinha sido mapeada por Paulo Freire e depois sistematizada por esses outros discípulos de Freire. Eu aproveitei muito disso, mas uma coisa que eu comecei a perceber muito é que essa metodologia do Paulo Freire, muitas vezes as pessoas focam nos temas geradores, mas esquecem um detalhe que Freire falava, que são os temas dobradiços, que são porque os temas geradores eles são óbvios, né? Você está ali rapidamente a comunidade já identifica aquilo na vivência dela. Mas você como um pesquisador, principalmente um pesquisador de fora, ou um educador de fora, você acaba identificando na cultura principalmente alguns elementos que são totalmente ligados com aquela temática que você quer desenvolver, mas que às vezes a comunidade fala, mas será que isso é educação ambiental o suficiente? Será que isso é ciência o suficiente? Será que isso é química o suficiente? Mas na verdade é. E isso foi que eu consegui perceber com a questão das lendas e também das benzeções e das garrafadas no mestrado, principalmente. Né? Que eu vi como as benzedeiras, por exemplo, elas têm um alto conhecimento sobre plantas medicinais. Existem várias informações assim, que elas trazem sobre a própria questão climática. Por exemplo, muitas vezes aqui a gente tinha antigamente as chamadas penitências, que são aquelas rezas coletivas que toda a comunidade se envolvia, iam buscar pedra no rio, levavam até o cruzeiro, fazia aquilo por vários dias seguidos e aí depois começava a chover milagrosamente. Então você vê que assim, existia uma relação com esses saberes de uma ciência popular que a gente que é cientista careta, né, cientista acadêmico, muitas vezes vai negligenciar, vai achar que aquilo é senso comum, que aquilo não tem nenhum fundamento, mas faz sentido para aquelas pessoas. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter humildade de reconhecer que quem está no território tem um conhecimento sobre o território maior do que a gente. Eu posso ser cientista ambiental, posso ser ecólogo, mas eu não tenho como saber o que está em toda a vida daquela pessoa, o que ela já viu durante aquela vida. Por exemplo, uma coisa que para mim, quando eu cheguei aqui, eu já ouvi as pessoas comentando a existência de algumas espécies que eu falava, mas não é possível ter essa espécie, por exemplo, a arpia. A arpia é a águia brasileira, é aquelas águias que a gente tem aí no Rio de Janeiro, no alto do Palácio do Catete, aquelas estátuas lindas, que é considerada uma das maiores aves rapinas do mundo, um animal assim incrível. E eu vi uma arpia aqui na região esses dias. Eu fui passear aqui na barragem de Irapé e a gente conseguiu avistar a arpia. O gavião de penacho, que é outro animal assim incrível. E o que esses animais mostram para a gente também? Tem um significado por trás disso. Eles mostram para a gente o processo de destruição da natureza. Porque um animal desse porte, ele demanda uma área muito reservada, ele demanda muitas presas para ele poder caçar, para conseguir a sobrevivência dele, e a gente não está mais vendo esses animais aqui. Eu encontrei uma arpia, mas eu tive que ir para um lugar muito longe daqui. Fui lá no lugar onde tem a chamada Serra das Montanhas dos Gigantes, ou na barragem de Irapé. Então, assim, e por que eu vi algum bicho interessante na barragem de Irapé? Porque a gente está na época da piracema, ou seja, não tem ser humano para fazer barulho, para espantar esses animais. Então, a gente tem que ver sempre aquilo, né? Tem as épocas certas. Igual quando a gente vai conversar sobre a questão do clima, a gente vê que muitos animais têm comportamentos diferenciados a partir da chegada das chuvas. Então, quando vai chegar a chuva, tem muitos pássaros que começam a cantar ou cantar de maneira diferenciada.
que tem um canto diferente que indica que vai chover. E isso e não é só pássaros, não. Peixes também. O peixe ele fica mais lento, é mais difícil de pescar durante a seca. Tem vários sinais assim, que as pessoas, ao longo dessa vivência mesmo, foram percebendo e anotando na mente. Essa é a questão. Não existem registros disso. Ninguém parou para pensar que isso é um conhecimento importante para as próximas gerações, porque isso era sempre transmitido oralmente. Era o pai que olhava para o filho e falava: ó, tá vendo ali o guaxu fazendo o ninho alto? É sinal de que vai ter chuva forte. Tá vendo ali aquela mangueira que deu manga para todos os lados? Isso é sinal de que o ano que vem vai ser bom de chuva. Então, são questões assim, que só quem vive no território que vai conseguir perceber aquilo. E a minha preocupação, desde o início, sempre foi como que a escola vai se apropriar disso? Porque isso tem que, de alguma forma, fazer parte da vivência dessas crianças. Senão, isso vai se perder. Até porque a gente agora está em fase de festa junina. Hoje, a fogueira na festa junina ela virou uma alegoria, ela virou uma coisa, né, para enfeitar a festa. Mas antigamente a fogueira era onde as pessoas se reuniam para contar história. Era onde os mais velhos criavam, inclusive, muitas lendas para colocar na cabeça das crianças uma certa moral, uma certa necessidade de respeitar. Porque, por exemplo, você vê que aqui muitas lendas elas são relacionadas com o período da quaresma. Lobisomem, ele aparece na quaresma, o mula sem cabeça aparece na quaresma. Então, você já vê que tem toda essa dimensão do catolicismo popular influenciando esse imaginário das lendas, que você tem que respeitar, o respeito aos mais velhos, você tem que se resguardar durante a quaresma. Por exemplo, uma das coisas que eles dizem que atrai lobisomem aqui é criança mal criada. Isso não é uma forma de você controlar a criança? A minha sala vai Criança ficar mal cheia de criada, lobisomem. criança que xinga mais velho atrai lobisomem. Você vai vendo umas coisas que você vê que isso é uma forma de controle social daquela Claro. época. Né? Como eles tinham para proteger até. E se você pensar, era uma região que tinha muito cachorro com problema, cachorro doido, às vezes passava alguém que poderia estar mal intencionado, muita cobra, muita aranha, escorpião. Então, é uma forma de você manter as crianças em casa também. Igual, por exemplo, já que eu já entrei nessa questão da cultura, uma coisa que para mim foi muito interessante, porque assim, eu já estou 10 anos aqui, e cada vez que eu venho, eu vou descobrindo coisas novas. Então, dependendo das oportunidades daquele momento, eu vou descobrindo uma coisa que eu não poderia descobrir se eu não tivesse naquele acontecimento, naquele contexto específico. Por exemplo, uma das últimas vezes que eu vim para cá coincidiu de muitas das pessoas com quem eu convivo aqui terem tido neném. E aí, com aquela coisa do neném, você descobre simpatias relacionadas à infância. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, geralmente quando você tem um neném, cai um umbigo, a mãe às vezes guarda, às vezes joga fora aquilo. Aqui não. Aqui existem todas algumas tradições de se enterrar o umbigo em lugares específicos. Então, você enterra o umbigo da menina perto do fogão para ela ser uma boa cozinheira e Ô, ficar Jesus. dentro de casa. Ou você enterra o do menino perto do curral para ele virar fazendeiro. Ou enterra numa estrada para ele ser viajante, ser tropeiro. Então, e algumas dessas tradições estão se perdendo. Por exemplo, a ideia de a menina ser dona de casa hoje, nem todo mundo já quer que a sua filha fique dentro de casa. Então, muitas vezes, pode querer colocar na estrada para a filha também se tornar uma viajante. E hoje, a ideia virou viajante, mas muita gente fala que essa ideia de colocar na estrada era para virar tropeiro, que é uma profissão que deixou de existir. Hoje não tem mais tropeiro. E isso é uma questão também que foi muito interessante na tese, porque eu vi a dificuldade das pessoas eram duas principais. Na seca, existia aquela dificuldade óbvia, né, de a falta de chuvas impede a produção agrícola e, com isso, existia a fome. Mas por que existia a fome? Existia a fome porque, se você não produzisse seu próprio alimento, você não tinha onde comprar alimento. Então, era aquilo. Produziu, tem o que comer. Não produziu, as pessoas passam fome. E, nesses contextos de fome, existiam formas que as comunidades
podiam se apoiar e para sobreviver nesse contexto. Não só o apoio mesmo, né, de um ajudar o outro, quem tem um pouquinho a mais, dividir com quem tem um pouquinho a menos, como também uma ciência popular, que é, por exemplo, uma etnobotânica. E hoje a gente tem já um nome, né, de PAN, que são plantas alimentícias não convencionais, mas na época não se falava nesses termos. Mas quando faltava alimento da horta, eles sabiam que tinha que catar o caruru de porco, a beldoega, ou, em casos mais extremos, o mucunã, que é uma raiz que ela é tóxica e que, se você souber lavar ela da maneira correta, você consegue limpar essa toxicidade e tornar ela palatável. Porém, durante a minha pesquisa, eu descobri que o Nordeste é mais afetado do que a região do Vale do Jequitinhonha com relação às secas. E essas secas, que também afetaram o Vale, também influenciaram muito o Nordeste. E uma dessas grandes secas, ela acabou levando pesquisadores a trazer essa espécie mucunã, que na verdade é uma planta da família do olho de boi, sabe aquele que muita criança gosta de esquentar para esfregar nos outros? Então, levaram essa planta para ser estudada em laboratório e descobriram que, apesar de, assim, é possível comer, mas ela não é indicada para ser consumida, porque ela mesmo com todo esse procedimento, ela continua mantendo algum grau de toxicidade. Então, assim, ela é um alimento de casos extremos. Tanto que aqui ela era vista assim, era só no caso mais extremo que eles consumiam o mucunã. Então a gente tem, por exemplo, uma seca que foi conhecida como a seca do mucunã, tem uma outra que foi conhecida como a seca do fubá, porque as pessoas só tinham para comer o milho do ano anterior, então eles levavam esse milho para ser moído, fazer fubá, e era o que tinha para comer. Então você vê como que o milho, inclusive, tem uma importância simbólica muito grande para as populações de Jequitinhonha. Em muitas como se fala, na bandeira, os emblemas, né, brasões das cidades locais, acabam tendo o milho, o próprio brasão de Chapada tem o milho, muitas das músicas locais falam no milho. Então, assim, você vê que essa questão da seca, ela marca muito esse imaginário do vale, mas ao mesmo tempo você vê como que as pessoas sempre davam um jeitinho de sobreviver. Descobriam plantas, descobriam formas de se alimentar, descobriam formas de dividir o pouco que tinham e superar aquela diversidade. E nas chuvas a mesma coisa. Você vê como que a união das comunidades que muitas vezes ajudava eles a superar esses traumas, essas perdas, né, esses processos de dor muito grandes que acabavam se assentando, mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Inicialmente, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão muito idealizada das comunidades. Eu achava que todo mundo era muito bonzinho, que todo mundo era muito feliz, muito amigo. Que não, eu não sabia nem que existiam esses casos de depressão, de uso de remédios assim, fortíssimos, psiquiátricos. Assim. E hoje eu já tenho uma visão assim, bem mais complexa sobre isso. E o que eu acho que me mudou muito nesse sentido foi de poder justamente, né, nessas vivências cada vez diferentes, em diferentes momentos, em diferentes contextos, uma que me marcou muito foi a política. A eleição daqui é uma coisa assustadora, totalmente assustadora. Você talvez tenha uma experiência com isso de vida além Paraíba, né, interior, deve saber mais ou menos como funciona eleição de municipal. Mas aqui eu sei que assim, me impressionou muito ver o nível de rivalidade e principalmente de polarização que surgiu durante aquele contexto das eleições municipais. E foi especialmente assim marcante para mim depois de ver como que isso se expandiu para o Brasil. Né? Que hoje a gente está numa polarização extrema. E existem basicamente dois lados e existe praticamente uma regra. Quem não está do lado acaba se tornando inimigo. Só que eu não imaginava que fosse possível acontecer em termos nacionais. E eu fui ver isso em uma escala menor e depois isso explodiu, né, no Brasil inteiro. E, assim, já que eu já entrei nesse tema da política, eu vejo que não só a política local, mas principalmente a política nacional, mudou muito a minha vida também. Porque se a gente pensar que quando eu entrei na graduação há 12 anos atrás, eu escolhi ser da primeira turma de ciências ambientais.
Então isso já foi uma aposta assim, um pouco ousada da minha parte, mas não era tão ousada na época. Porque se a gente pensasse que naquela época, há 12 anos atrás, o Brasil era um dos maiores protagonistas do meio ambiente, do mundo, era visto como um exemplo, né, uma possibilidade de liderar o mundo em rumo a uma sociedade sustentável, coisa e tal. E hoje a gente vê todo o desmonte que teve, né? Não só na questão ambiental, mas principalmente na questão cultural e na questão educacional. A gente vê que foram 3 áreas especialmente afetadas, em especial a educação nível superior, quando a gente olha, né, que foi o meu investimento de vida, né, de poder me tornar um professor de nível superior. Hoje eu já não sei se é uma possibilidade, dependendo do resultado dessas eleições, eu não sei se é uma chance que eu tenho aí, não. Por isso que eu estou tentando me adaptar, ver se eu tenho outras possibilidades, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Só os cortes que tiveram, isso inclusive foi um dos motivos que eu fui para o EIC também, porque eu vi que no programa de educação já não existiam mais bolsas quando eu fiz doutorado. Era uma bolsa ou duas, então as chances eram muito pequenas. E eu tenho uma desvantagem que nesses processos seletivos geralmente eu sou o mais novo. E o critério de desempate geralmente é a idade, né? Quanto mais velho você tem prioridade. Então eu sabia que se eu não tirasse uma nota para gabaritar as provas, eu não teria a menor chance de conseguir uma bolsa. Já no EICOS, que na psicologia, um programa que está dentro da área da saúde, eu sabia que ali eu conseguiria melhor chance de ter bolsa e tal, e consegui, de fato. Então, foi uma forma que eu consegui até, né, continuar na carreira acadêmica, mas seria totalmente impossível fazer o tipo de pesquisa que eu faço se eu não tivesse esse apoio, né, de uma bolsa, porque era o meu salário, eu trabalhava aqui. E era uma questão que, assim, era inviável fazer esse curso. E hoje é uma coisa que eu até lamento muito de ver colegas meus que acabaram de entrar para o EICOS, que é esse programa que até pouquíssimo tempo tinha bolsa sobrando, não tem mais bolsa. Então a gente vê que é uma questão assim, bem dramática que a gente está vendo Ô no Daniel, Brasil. você ainda não me respondeu a última questão, mas depois eu vou perguntar de novo. Mas já que você está falando Mas sobre pode fazer isso, que eu volto. não, eu vou fazer, daqui a pouco eu falo de novo a última. A gente já está caminhando para o fim, passa muito rápido, né? Sim, eu falo muito. Não, é Não, assim, eu falo muito. não, mas tem que falar, é uma tese, né, meu amigo? 1 hora para falar de uma tese não dá. Mas, assim, E você imagina que a banca me obrigou a falar em 25 minutos? É uma pois é, injustiça, uma é um absurdo, assim. injustiça. Você tem que acabar. Não dá, entendeu? Tem que deixar a pessoa É. mostrar o negócio, porque ficou lá pesquisando, né? Então, e aí, como é que essa sua tese vai voltar para a comunidade? Você chegou a falar, né, das pessoas que Uma coisa que eu vão não aí, respondi agora, você pesquisam. falou. Então, ela vai voltar. Sim, mas você Vai falou virar uma um coisa que era o livro? principal que eu não falei. Então, vão ter vários desdobramentos. Mas uma coisa principal que você chegou a perguntar e eu não respondi, que agora eu estou lembrando, é que foi para mim a maior angústia da minha tese e uma das maiores crises que eu tive durante o doutorado, que não foi um doutorado nada convencional, né? Aconteceu uma pandemia durante o meu doutorado. E a gente está falando de um projeto de pesquisa participante, Eu perguntei como com você, né, uma coletou. proposta de juntar idoso para conversar sobre o passado, de fazer várias atividades coletivas. Era tudo entrevista coletiva, era roda de conversa. A base era essa. Mas aí, com uma pandemia, não tive condição de fazer nada disso. Então, isso foi um processo bem traumático para mim, né? Que eu tive que me recolher, parar, esperar para ver quais seriam as diretrizes que a universidade daria, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. E, basicamente, a recomendação que a gente recebeu foi: primeiro, espera, vamos ver o que vem de cima para baixo, vamos ver todas as recomendações, né, e vamos, a partir daí, tomar algum tipo de atitude. Você Então, a ficou primeira aí na atitude, pandemia ou você veio para o Rio? O período de isolamento mesmo? eu estava aqui quando estourou a pandemia. Eu vim para passar a festa de Santa Cruz e aí a pandemia estourou e eu não consegui mais voltar. Porque eu tinha uma carona, eu vim de carona e eu teria uma carona para voltar. E aí a minha carona foi embora e aí eu falei, eu não vou voltar porque na minha casa tinha, eu não sei se tem alguém na minha casa que já estava com Covid
ou eu fiquei com medo de levar Covid. Foi uma história mais ou menos por aí. Eu sei que eu fiquei praticamente toda a pandemia aqui, e isso foi mais angustiante do que eu esperava, porque eu estava aqui já com toda uma proposta de organizado, um plano do que eu deveria fazer, e eu não podia fazer por conta da pandemia. Então, o que eu tive que esperar? Primeiro, eu tive que esperar todo mundo se vacinar, né, da segunda dose na época, também chegar na minha vez, porque eu não furei fila, nada disso. Eu fiquei esperando até chegar na minha faixa etária para eu poder tomar a vacina e aí visitar as pessoas individualmente com todos os critérios de isolamento, né, de máscara, de álcool em gel e tudo mais. Mas aí eu tive que mudar completamente a minha pesquisa. O que eram para ser conversas coletivas viraram entrevistas individuais na casa da pessoa, mas ao mesmo tempo assim também teve um lado positivo. E como eu estava trabalhando com narrativa, isso acabou me permitindo aprofundar muito nas narrativas. Então assim, tiveram algumas pessoas que parece que elas já tinham essa demanda de ter alguém para ouvir. Elas falaram 70 páginas transcritas. E é claro que não consegui. A ideia original era botar tudo isso na tese. Mas aí teve um momento que Samira virou para mim e falou assim: Ah, Daniel, se sua tese ficar com 1000 páginas, não tem problema, a gente faz 2 tomos. Eu falei, como assim? A minha mão que vai escrever isso. Eu já estava com os dedos, me deu tipo uma tendinite no dedo. Eu falei, não tem condição de fazer 1000 páginas. Já deu 400, eu já achei que é muito. Quem que vai ler 400 páginas? Então, assim, isso é uma das questões. Como que eu vou retornar isso para as comunidades? Porque 400 páginas, a gente tem que ter a ciência de que ninguém vai ler. Só a banca lê. Algum pesquisador que tem interesse em matemática, ele vai procurar o capítulo específico da minha tese que fale sobre aquele tema. Mas ele não precisa ler toda a minha tese. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Mas o meu trabalho, hoje eu tenho um nome para isso, porque eu tive essa oportunidade de, no encontro de saberes, entrar em contato com esse mestre, que é o Antônio Bispo, mestre Bispo, né? Que ele é um mestre quilombola lá de Tocantins, e ele foi um dos grandes expoentes desse projeto do Encontro de Saberes, e ele traz várias visões da comunidade sobre esse encontro com a academia. E uma das questões que ele fala, que é justamente aquilo que eu já mencionei, né, de o pesquisador que vem, extrai da comunidade, nunca dá um retorno, ele fala que, ao invés de pensar em objetivos gerais e objetivos específicos, os pesquisadores que vão trabalhar com comunidades, principalmente comunidades locais, comunidades tradicionais, eles têm que pensar em termos de objetivo resolutivo. Tá, mas e daí? O que isso daí pode repercutir na comunidade? Como que a comunidade pode se apropriar disso? Como que a comunidade pode usufruir desse conhecimento? Então, hoje eu já estou à frente de um projeto aqui de divulgação desses resultados. É um projeto que a gente, inclusive, lançou a vinheta ontem, né? Um projeto sobre a valorização do patrimônio cultural e arqueológico de Chapada do Norte. Porque uma das questões que a gente começou a perceber é que existem muitas questões aqui que passam por uma educação patrimonial. Então, por exemplo, vou até para a gente, já que a gente já está para encerrar, vou contar uma lenda que tem a ver com a minha pesquisa do doutorado. E a pesquisa do doutorado ela fala muito sobre eventos climáticos extremos, sobre grandes enchentes, sobre questões ambientais. E uma lenda que a gente tem na comunidade de São Pedro do Araçuaí é a lenda da cobra gigante do Rio Araçuaí, que seria uma sucuri gigante que protege um pote de ouro, que está num lugar que chama Pinguela. Mas isso tem a ver com o processo de um sítio arqueológico, digamos assim, que existe até hoje lá, mas que já está totalmente depredado. Que é uma calçada, eles chamam de calçada de pedra dos escravos, mas na verdade é uma barreira de alguns metros de altura, mas uma extensão que a gente não tem nem como calcular, porque apesar da gente conseguir ver isso de imagem de satélite, né, do Google Earth ou de ArcGIS, seja lá o que for, a gente não tem como precisar qual seria o tamanho original dessa estrutura, porque boa parte dela foi depredada, porque a própria comunidade tirou essas pedras para construção de casa, construção de muro, de seja lá o que for. Então a gente não tem noção de como que ela era originalmente. Mas essa estrutura ela está nessa lenda. Por quê? O que dizem é que na época da escravidão,
o Vale do Jequitinhonha ele é uma região conhecida pela grande quantidade de ouro e pedras preciosas. O Rio Araçuaí, em especial, ouro, mas também aparece diamante de vez em quando. Só que nessa história, na época da escravidão, obrigaram os escravos a construir essa estrutura gigantesca para desviar o curso do Rio Araçuaí, criando uma praia artificial onde eles poderiam continuamente extrair o ouro. E aí estavam lá extraindo o ouro, conseguindo extrair uma quantidade boa, e aí reza a lenda que em determinado momento esse ouro... mas antes de tudo, né, a gente sabe muito bem como funcionava a escravidão. Ela era uma produtividade com base nos maus tratos. Então, essas pessoas escravizadas elas eram constantemente agredidas e, com isso, elas justamente se vingavam. E como que elas poderiam se vingar? Parte do ouro que elas encontravam, elas separavam para elas. Então, elas separavam uma porção desse ouro encontrado e guardavam num caldeirão, um tacho de ouro, que ficava lá escondido para quando eles conseguissem fugir, eles poderem ter lá aquele tesouro e conseguir escapar. Só que, a partir do momento que começou a se tornar mais escasso, cada vez mais o ouro, segundo a lenda, o senhor dos escravos fez uma promessa, não lembro se foi para Santo Antônio, São João, acho que foi para Santo Antônio, em que ele disse que se voltasse a surgir ouro do rio, eles dariam uma parte daquele ouro para a igreja e depois eles pegariam o resto para eles. Aí, assim que ele terminou de fazer a promessa dele, ele meteu lá a pá na areia e já saiu o ouro. Aí ele pensou assim, o santo não come, a gente está com fome, vamos ficar com esse ouro para a gente, depois a gente dá para a igreja. Aí tá, no dia seguinte é a mesma coisa. Não, a gente, vamos lá e aí se saiu, depois a gente dá para a igreja. No terceiro dia não, depois a gente dá para a igreja, dizem que veio uma onda gigante e levou tudo, matou todo mundo, levou inclusive o tacho de ouro dos escravos, e esse tacho foi parar no lugar mais fundo do rio, segundo os moradores, e ele teoricamente estaria lá até hoje. Já até desceu, mergulhador, para tentar encontrar, acabou que não achou nada, mas também o mergulhador disse que não conseguiu chegar até o fundo, que é realmente muito profundo lá. E a história da cobra gigante é porque dizem que, na época, os escravos, para proteger aquele ouro que era deles, eles fizeram um pacto com uma sucuri que ela protegesse o pote de ouro sempre, né, para sempre mesmo, enquanto eles vivessem, enquanto o ouro existisse, e que a sucuri não morreria por conta disso. Ela sobreviveria eternamente, cresceria mais a cada ano, ficaria mais forte e com melhores condições de proteger aquele tesouro. O tesouro até hoje não foi encontrado. A sucuri, se ela ainda existe lá, ela deve estar passando muita fome, porque hoje a quantidade de peixe já não é mais a mesma, e a história foi se transformando, mas a calçada de pedra hoje está apenas uma parte dela lá. Então, esse projeto hoje que a gente tem de cultura e patrimônio e arqueológico, provavelmente o primeiro capítulo vai ser sobre a calçada de pedra, para falar um pouco sobre essa estrutura, sobre a importância de preservação dela, que afinal de contas ela é um patrimônio arqueológico da comunidade de Santa Rita. Hoje ela já não interfere mais no leito do rio, então ela não seria um problema ambiental como ela pode ter sido em outro momento. Né? Existem problemas muito maiores, como o próprio desmatamento da mata ciliar, né? A destruição de nascentes. Então, hoje a realidade mudou muito, mas as lendas elas ainda fazem parte da região, elas ainda fazem parte desse imaginário, e elas ainda ajudam a trazer um pouco de magia, né, para a visão que a gente tem sobre esse lugar. Daniel. E qual seria a última? Então, e aí fechando, que a gente já passou, claro que a gente passa, né, da nossa previsão. Então, e como é que fica você dentro dessa sua tese, uma vez que você, como pesquisador, foi para essa região, fez uma pesquisa, mas que de uma certa forma está ficando, né? E já tenho aí uma proposta de trabalho, enfim, a tese acabou, está pronta, já defendeu, mas você não pegou as malas e veio para o Rio, você continua aí e vai lecionar numa escola. Então, como é que é isso, essa emoção e essa mistura do pesquisador que acaba se
se encantando e ficando na pesquisa. Você agora vai, nesse momento, você está fazendo parte dessa comunidade, dessa vivência. Você está aí na casa de uma pessoa, você tem o seu quarto aí, e você está ficando aí. Como é que é isso, assim? Como é que é essa emoção desse casamento, dessa mistura toda, assim? Desse lugar com você É, enquanto pesquisador? hoje eu vejo muito, né? No mestrado eu já comecei a perceber isso e já escrevi um pouco sobre isso, mas hoje eu ainda vejo isso com mais aprofundamento de como que a tese, e não só a tese, a pesquisa, ela pode ser um processo terapêutico também, né? Porque quando eu cheguei aqui, lá em 2012, eu ainda estava num processo de depressão muito grande. Quando eu entrei na graduação, meu irmão tinha acabado de morrer, né? Então, assim, eu já entrei para a graduação com uma carga emocional muito forte. E eu entendo muito que, assim, isso foi uma forma de eu me curar também dessa depressão, de encontrar um propósito na vida, né? De ver que eu estava ajudando alguém, que eu estava ajudando uma comunidade a valorizar seus próprios saberes. Isso eu vejo que teve um impacto muito grande na minha própria pessoa, no meu próprio modo de ser, mas também eu vejo como conversar sobre esses assuntos tem um impacto nas pessoas. E muitas vezes elas têm traumas, elas têm questões internas que ficam guardadas e quando chega alguém perguntando, isso é uma forma de extravasar, é uma forma de se curar também, né? Eu vejo existem muitos relatos aqui de como as pessoas se sentem melhor depois da entrevista ou que se sente melhor depois de saber como que ela foi retratada ou como que um parente dela foi retratado na tese. E, assim, hoje não é meu objetivo definitivo ficar aqui para sempre nessa comunidade. Eu, na verdade, a minha ideia é ficar no Vale do Jequitinhonha, só que eu ainda não desisti de ensino superior. Então, a minha intenção é, futuramente, vir para cá até para ficar de olho e ter mais facilidade de me deslocar, se for o caso, para fazer um concurso, Aonde né, para o tem, Instituto aonde Federal. teria a universidade aí para você trabalhar com ensino Tem superior? algumas aqui. Tem aqui relativamente perto, tem o Instituto Federal de Araçuaí, tem Turmalina, tem Diamantina, tem Capelinha, tem vários. Institutos tem vários, mas tem a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, e também tem algumas atuações da UFMG aqui na região. Mas tem particulares também, mas a minha intenção, obviamente, é entrar para uma universidade pública, né? Eu já estou no ensino público desde o meu ensino médio, que eu fiz no Pedro II, então é uma coisa que eu já ouvia desde o ensino médio, que a gente que está no ensino público, a gente tem que ter a intenção de retornar esse investimento que está sendo feito na gente. E eu pude aproveitar muito desse investimento, então eu acho que a minha obrigação é dar esse retorno dentro do serviço público, dentro do ensino público principalmente, né? Então a minha ideia seria essa mais para frente, mas é claro, né, hoje eu vejo que a minha formação ela se diversificou muito, né, uma graduação em ciências ambientais, um mestrado em educação, doutorado na psicossociologia, então até por isso eu corri atrás de uma segunda graduação em licenciatura em ciências biológicas, é uma coisa que me facilita a entrada em concursos. Não é à toa que a minha tese ela puxa muito a questão da educação, tem até educação no título, que é uma forma de eu marcar que eu ainda estou na educação, eu estou trabalhando com o ensino de ciências e educação ambiental de base comunitária. É basicamente essas minhas duas principais formas de atuação aqui. Claro que também entra cultura popular, educação patrimonial, etc. Mas a base não deixa de ser educação. Ai, menino, Acho que é isso, né, que amiga? lindo, é isso, que saudade de você, assim, que saudade, que vontade de estar aí, conhecer esse território, pisar nessa terra. Assim, Daniel, gratidão, né, por mais uma participação no Locus, você já é VIP, é convidado VIP, né, assim, é sempre muito bom, alguém colocou aqui que é muito bom ouvir você, né, Lucas Lim falou, é muito bom de ouvir Daniel, a minha aluna Giovana ficou aqui, oi tia, te amo, também te amo, Giovana, se ainda estiver aí. As crianças agora resolveram tudo assistir as lives, você já fica dormindo, né, criança nesse horário. Mas, Daniel, obrigada por ter participado.
né, assim, tudo de bom aí para você. A gente vai se ver em breve. Se você estiver por aqui pelo Rio, apareça aqui. A Cida está te falando parabéns, adorei. É uma delícia ouvir, assim, eu quero ler a sua tese, depois manda aí, compartilha com a gente. Eu acho que é muito rico, assim, né? Você ouvir as lendas, entender como é que um território se constrói, né? Como é que um território se mantém, né? E ter isso registrado, eu acho que já é uma contribuição, assim, muito importante, belíssima que você está dando. Outra coisa que você falou que foi muito significativa é das pessoas se reconhecerem, né, na sua tese, ver como foram retratadas, e se sentir, né, pertencentes a isso. Eu acho que valoriza muito a questão do território. Eu acho que é uma forma de reconhecer a importância dessas pessoas no lugar onde elas estão, né? São pessoas extremamente importantes para a cultura, são pessoas que fizeram, que gestaram o território, né? Que fazem parte de toda essa história e que muitas vezes se perde, muitas vezes morre sem nem ter tido a percepção da sua importância. Então, eu acho que todo o trabalho que resgata a memória, que resgata as histórias, que mantém isso vivo, é um ganho para toda a sociedade, porque as crianças que te viram aí, os seus alunos que você agora vai dar aula, né, para os adolescentes, para os jovens, eles vão ouvir você, eles vão saber que isso aconteceu e eles vão olhar para onde eles estão e de onde eles vieram tendo essa percepção desse valor. Porque muitas vezes o valor, quando alguém de fora mostra que tem valor, o quem está dentro acaba se percebendo mais do que está ali, né? Porque acaba, você falou isso, é o olhar do estrangeiro, né? Quando a gente está no lugar, a gente não tem essa percepção, muitas vezes, né? E quando vem alguém de fora, a pessoa traz esse olhar e vê de uma forma diferente. Então, esse casamento, esse diálogo, né? Trazer Paulo Freire no mestrado e acaba Paulo Freire tá em você, que eu acho que uma das coisas mais bonitas de quando você fala, que é o que encanta as pessoas, é a amorosidade, né? É o amor que você tem pela tese que você desenvolveu, pela pesquisa que você fez. Então é isso que faz com que você esteja aí, é isso que faz com que a gente fique encantado de ouvir você, é isso que faz com que as pessoas se sintam valorizadas e pertencentes. Então, assim, mais uma vez, né, as pessoas estão perguntando se vai ficar gravado, vai sim, né? Vai ficar gravado desde o início e eu queria te agradecer. Um beijo no seu Eu que agradeço. coração. Você é muito lindo, E saudade. se precisar, só chamar, amiga. Tá Eu bom? chamo. Eu chamo para a gente ouvir mais lenda. Tchau. Fica bem. Tá bom. Beijo Tchau. nesse pessoal todo daí. Tchau.